Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. É o domingo de Pentecostes. Evangelho de São João, capítulo 20, versos 19 a 23. Neste domingo de Pentecostes, as leituras proclamadas são Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Salmo 103 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Para este dia de Pentecostes, quero recordar aqui um documento do magistério da igreja, o qual um grande santo escreveu. São João Paulo II, ele escreveu uma carta encíclica chamada Domino et Vivificantem, o Espírito Santo na vida da igreja e no mundo. E assim ele inicia esta encíclica. A igreja professa sua fé no Espírito Santo, como naquele que é Senhor e dá a vida. É o que ela proclama no símbolo da fé, chamado Niceno-Constantinopolitano. Deste nome é uma variação dos dois concílios que ocorreram em Niceia, 325, e também de Constantinopla, em 381. Então, a junção dos dois concílios, Niceno-Constantinopolitano. Tá? E neste símbolo da fé se acrescenta também que o Espírito Santo falou pelos profetas. Então percebam bem, uma informação como esta no dia de Pentecostes é um tesouro preciosíssimo, o qual lança um feixe de luz na liturgia de um modo geral hoje, que evidencia especialmente o quanto o Espírito Santo é indispensável na vida dos apóstolos, na vida da igreja e em todo o mundo. Na vida dos apóstolos, pois eles precisam ser pessoas iluminadas pelos bens espirituais que estão guardados no céu. Na vida da igreja, pois será o Espírito Santo a ser guia e sustento para a igreja de Jesus permanecer até o fim dos tempos. E também o Espírito Santo é importante e ele tem uma missão no mundo, pois o mundo será o areópago, o qual os apóstolos e discípulos devem anunciar o evangelho da salvação. Então, este mesmo Espírito deve fazer parte da vida de cada fiel, pois sem o Espírito Santo nada compreenderemos com clareza a respeito dos ensinamentos de Jesus. Isso é fato. É o Espírito Santo que vai iluminar a inteligência dos apóstolos, para que eles tenham agora clareza total sobre tudo o que Jesus ensinou a eles. Tá? E então, sem o Espírito Santo, nós não compreendemos muitas as palavras de Jesus, a doutrina da igreja, com tamanha clareza que precisamos. Então, narra-se assim na liturgia de hoje. Um vento impetuoso pairou sobre eles, e línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. A citação da primeira leitura de hoje. E então eles ficaram cheios do Espírito de Deus e saíram a proclamar a boa nova de Jesus sem receio ou sem medo algum. Veja só uma das particularidades do Espírito Santo. Ele nos liberta de qualquer tipo de entrave ou qualquer tipo de receio e tipos de medos. Então, a partir do evento Pentecostes, os apóstolos foram dotados de todos os dons do Espírito Santo. O dom do temor a Deus, dom da piedade, da fortaleza, da ciência, da sabedoria, do conselho, também da inteligência e também, juntamente com esses dons, os frutos do Espírito Santo. Então, notem que é dentro deste contexto que devemos perceber a real necessidade do Espírito Santo, seja na vida da igreja, como também na vida de cada fiel batizado. Na mesma carta citada já anteriormente, é escrito assim em outra parte dela. A igreja, portanto, instituída pelas palavras de Cristo, indo beber a experiência do Pentecostes e da própria história apostólica, proclama desde o início a sua fé no Espírito Santo, como naquele que dá vida, aquele no qual o imperscrutável Deus, uno e trino, se comunica aos homens, constituindo neles a nascente da vida eterna.
Veja só que as palavras de São João Paulo II elucidam ainda mais a mensagem litúrgica para este domingo de Pentecostes. É o próprio Espírito Santo que agora vai nos comunicar o desejo da Santíssima Trindade em cada um de nós. Então fica patente quanto à ação e à missão do Espírito Santo na vida da igreja e em todo o mundo. Vamos recordar, a missão do Pai é criar, né? De um modo geral estou falando, né? A grosso modo. A missão do Pai é criar. A missão do Filho é ser o Redentor, redimir os nossos pecados. A missão do Espírito Santo é dar a vida a cada um de nós e também nos santificar. Por esta ótica, vemos que a partir do Pentecostes, o próprio Deus, ele mora em cada um de nós. É o Espírito Santo que nos faz conhecer as coisas que estão reservadas no céu para a Igreja de Jesus e para todos os seus batizados. Contudo, não podemos pular ou queimar etapas. Não. Devemos passar pelos mesmos caminhos os quais Jesus passou. E agora, você nota na liturgia pascal desses dias que os apóstolos estão também passando pelos mesmos caminhos que o próprio Jesus passou. E também a igreja tem que passar por esses caminhos de Jesus. Cada fiel batizado também precisa passar pelos caminhos de Jesus se tem o desejo intrínseco no seu coração de obter as coisas do céu desde já. Veja que a liturgia indica que pelo Espírito Santo fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. É o que vemos citado na segunda leitura de hoje. Por isso devemos agir no mundo exatamente como Jesus agiu. Veja que Jesus chamou-nos à conversão e anunciou o reino de Deus a todos nós. É uma citação de São Marcos 1,35. No evangelho de hoje, Jesus envia os seus apóstolos a anunciar a boa nova e também perdoar os pecados, que também se traduz em toda a sua igreja, né? É fato. A mesma coisa que Jesus anuncia e pede aos seus apóstolos deve acontecer em toda a igreja dele. E como isso deve acontecer? Então, veja bem, será o Espírito Santo a dotar-nos com os dons necessários para que a missão de Jesus aconteça com grande êxito em cada um de nós. Mais uma citação da carta citada anterior, né? Ela diz assim: com efeito, na ressurreição de Cristo, o Espírito Santo Paráclito revelou-se sobretudo como aquele que dá a vida. Aquele que ressuscitou o Cristo dos mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Aqui é uma citação de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 11. Então, vejam bem, a começar da realidade do Pentecostes, ninguém deve ter receio ou medo, pois devemos ser continuadores da missão de Cristo, né? Onde também é fato, herdaremos todas as glórias semelhantes a que Jesus também recebeu. Então é importante percebermos a grande necessidade do Espírito Santo na vida da Igreja de Jesus e na vida também de todos os fiéis, de todos os seus fiéis batizados. Então vamos lá. Faça uma autoanálise. Você já é uma pessoa batizada no Espírito Santo? Você tem essa comunicação do Espírito Santo em sua vida? Veja se você entende com clareza as mensagens que Jesus ensinou aos seus apóstolos, à sua igreja e nos ensina até nos dias atuais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.